da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Duas competências fiscalizadoras são atribuídas ao Poder Legislativo Nacional. A primeira, fundamentada no artigo 49, inciso 10º da Constituição, é ampla e geral, permitindo-lhe indagar a respeito de todos os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. A outra competência fiscalizadora é prevista no artigo 70 do texto maior, relativa à fiscalização contábil, técnica adequada para o controle sistemático das verbas arrecadadas e despendidas. Fiscalização financeira, ingresso e saída de dinheiro. Orçamentária, correta aplicação da lei orçamentária. Operacional, relativo à obediência aos meios e liberação de verbas ou de sua arrecadação. E patrimonial, fiscalização das alterações patrimoniais da União Federal, seja em sua administração direta ou nas entidades da administração indireta de qualquer dos poderes. Artigo 71, inciso 4º da Constituição Federal, e de qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 70, Constituição Federal. Esta fiscalização é exercida mediante controle externo pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Artigo 71, caput. Consistindo na atuação fiscalizadora do povo através de seus representantes. É, portanto, um controle de natureza política, sujeito, porém, à prévia apreciação técnico-administrativa do Tribunal de Contas da União, que se apresenta como órgão técnico com decisões administrativas. Quanto aos tipos, a Carta Magna reconhece explícita e implicitamente, em seus artigos 70 a 74, o seguinte: primeiro, controle de legalidade dos atos que resultem à arrecadação da receita e à realização de despesas. Segundo, controle de legitimidade a verificar se o ato, apesar de legal, é legítimo, atendendo aos interesses públicos. Terceiro, controle de economicidade, a verificar a adequada relação custo-benefício. E quarto, controle de resultados, a verificar o cumprimento dos programas de trabalhos, metas e prioridades. O Tribunal de Contas da União, em sua composição, garantias, vantagens, prerrogativas e impedimentos de seus componentes, está disciplinado no artigo 73 da Carta Magna. Em suas atribuições fiscalizadoras, o Tribunal de Contas da União encontra suas competências no artigo 71 da Carta Magna, sobrelevando-se a de emissão de parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, artigo 71, inciso 1º, para julgamento pelo Congresso Nacional, artigo 49, inciso 9º. Releva destacar que as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, não havendo necessidade de registro perante o livro da dívida ativa, bastando a certidão expedida pelo tribunal, devendo estar essa remetida à Advocacia Geral da União, para a proposição do respectivo processo de execução. A par com o Tribunal de Contas da União, a função de controle externo é exercida com auxílio da Comissão Mista Permanente de Deputados e Senadores. Contudo, a respectiva competência encontra-se limitada a examinar e emitir parecer sobre os projetos de leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais.
examinar e emitir parecer sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República e sobre os planos, programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição e exercer o respectivo acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Atenção! Poderes legislativo, executivo e judiciário manterão cada qual e também de forma integrada sistema de controle interno. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O controle das contas públicas é o ato pelo qual são verificados o cumprimento dos dispositivos consignados na Lei de Orçamento e a exatidão de sua observância. Consiste, portanto, na fiscalização da execução do orçamento, quer no tocante à arrecadação da receita, quer no atinente à aplicação desta nos serviços organizados, o que tem lugar por meio de títulos orçamentários dentro das dotações respectivas da despesa. O controle da arrecadação da receita não oferece maiores dificuldades, uma vez que as rendas, seja a proveniente de tributos, seja a da utilização do domínio industrial ou patrimonial do Estado, observam preceitos e práticas bastante claros, sendo as dúvidas facilmente dirimidas por interpretação da legislação financeira. Entretanto, já o mesmo não se dá quando se cuida de acompanhar par e passo e vigiar a realização da despesa. É que na realização da despesa não é suficiente a observância do critério da legalidade da autorização. Neste caso, devem ser levados em linha de conta também os critérios da oportunidade, da necessidade, da utilidade, da reprodutividade, tendo em vista, ao mesmo tempo, as exigências dos serviços e encargos que ao poder público cabe realizar na consecução de seus fins. De qualquer forma, a fiscalização da execução orçamentária se destina a estabelecer a garantia de que não ocorram desvios ou transgressões das normas e princípios que os seus executores devam observar. A competência para o exercício da fiscalização da execução do orçamento varia conforme os processos utilizados em cada sistema financeiro. Espécies. O controle orçamentário pode se dividir tendo em vista diferentes aspectos. Encarados sob o ângulo do órgão que a exerce, a fiscalização pode ser interna e externa. Fiscalização interna é aquela exercida pela própria administração, diretamente pelo chefe do executivo ou por pessoa a quem este delegar poderes para tanto. Fiscalização externa é aquela realizada pelo poder legislativo, diretamente ou com o auxílio de um órgão especializado, como o Tribunal de Contas. Pode-se também admitir como controle externo o realizado pela imprensa, por grupos interessados em determinados aspectos da administração e pelo povo em geral. No Brasil, a fiscalização externa compete ao Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, e compreende a apreciação das contas do chefe do Poder Executivo, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas, o Tribunal decidirá a respeito. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 72. A Comissão Mista Permanente, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Vocês já sabem que o Poder Executivo tem o poder de fazer, mas o poder de fiscalizar é todo ele do Poder Legislativo. O Executivo gasta, tal qual o Judiciário também gasta, e o Legislativo controla e julga
se tudo foi feito de acordo com a lei. Como fiscalização é muito difícil por se tratar de matéria essencialmente técnica, o Poder Legislativo conta com o auxílio de um órgão especializado no assunto, que é o Tribunal de Contas. Porém, não esqueçam, o Tribunal de Contas apenas auxilia o Poder Legislativo. Não é um tribunal que condena, não dá sentença, mas parecer. O parecer é uma sugestão para auxiliar o verdadeiro julgamento das contas. E esse verdadeiro julgamento será realizado pelos deputados e senadores em reunião conjunta, que é o Congresso Nacional. Atenção! Não é apenas o Poder Executivo que é obrigado a prestar contas ao Legislativo. Também o é o Poder Judiciário, inclusive o trabalhista, e toda pessoa, física ou jurídica, que mexa com o dinheiro do povo. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal. Quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. As atribuições previstas no artigo 96 referem-se, sobretudo, à capacidade de autoadministração, elaboração do regimento interno, organização de secretarias e serviços auxiliares, provimento de cargos necessários à administração da justiça, mediante concurso público, etc. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 2/3 pelo Congresso Nacional. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas que já abordamos anteriormente a esse respeito. De agora em diante, nenhum juiz tem tratamento diferenciado para a aposentadoria, nem sua viúva receberá tal privilégio. Todos os juízes se submeterão ao mesmíssimo regime de aposentadoria e pensão reservado para os demais funcionários públicos. Como os ministros do Tribunal de Contas da União são equiparados aos juízes, também para eles o regime de aposentadoria e pensão será o dos demais funcionários públicos. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de tribunal regional federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado,
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Tem-se aqui uma das formas de exercício direto de poder pelo povo, através da possibilidade de vir a ser comunicada a irregularidade ou ilegalidade de atuação de agentes públicos, provocando a investigação, processamento e julgamento dos envolvidos. Artigo 75. As normas aqui estabelecidas aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. No plano estadual, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Estados-membros é feita por sua Assembleia Legislativa, Poder Legislativo Estadual, que contará, para tanto, com o auxílio de um Tribunal de Contas do Estado, a que a Constituição Federal cometeu os mesmos poderes e prerrogativas e também as atribuições que as conferidas ao Tribunal de Contas da União. Esse Tribunal de Contas do Estado, tal qual o do Distrito Federal, não poderá, em nenhuma hipótese, ter mais de 7 conselheiros e terá por missão analisar não apenas as contas do próprio Estado, como também a dos municípios que não tenham seu próprio Tribunal de Contas. Enquanto os juízes do Tribunal de Contas da União são chamados de ministros, os juízes dos Tribunais de Contas dos Estados têm o título de conselheiros. O cargo de conselheiro é privativo de brasileiro. Poderá tanto ser nato como naturalizado, mas não poderá ser estrangeiro, até para gozar de título moral, para avaliar e julgar contas de outros administradores públicos que tenham maturidade, mais de 35 anos, e vigor dinâmico, menos de 65 anos de idade, que seja reconhecido como pessoa moralmente idônea e de ilibada reputação.